E olha, em meio ao shutdown, a Agência de Estatísticas dos Estados Unidos suspendeu a divulgação de dados oficiais. Vale te lembrar que esse é o órgão responsável pela divulgação, inclusive, do PIB, dos dados de consumo, renda, por exemplo. A gente conversa agora sobre esses impactos do apagão de dados com o Gino Olivares, economista-chefe da Azimuth Brasil, que já aparece comigo aqui em tela. Seja muito bem-vindo, Gino. Obrigado por aceitar nosso convite e por conversar com a gente aqui no CNN Money. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Gino, eu queria começar perguntando sobre os possíveis impactos econômicos dessa paralisação. Isso porque já existem alguns estudos falando em perdas de 15 bilhões de dólares por semana para a economia dos Estados Unidos. É evidente, a gente está tratando ainda sobre hipóteses, né, sobre a duração, uma possibilidade, por exemplo, complicada de que se chegue a um acordo entre democratas e republicanos, mas pensando em diversos cenários, quais devem ser, de fato, os impactos dessa paralisação do ponto de vista econômico direto para os Estados Unidos? Bom, seguindo na linha do que o American Martins mencionou, e eu concordo completamente com ele, né? O shutdown é mais um sintoma do que um problema, do que uma consequência, uma causa de problemas. Ele é um sintoma, ele é um reflexo da polarização que tomou conta da política americana, polarização essa exacerbada pelo atual governo, e como ele bem colocou, todo sugere que um acordo vai demorar para acontecer. Quais são os impactos econômicos? Quer dizer, para o tamanho da economia americana, são realmente muito pequenos, marginais, certo? Quer dizer, o custo estimado do último shutdown de 2018-19 foi de 11 bilhões de dólares para uma economia de 18, nesse momento 18 trilhões de dólares. É muito pouco, certo? Os impactos vão mais, primeiro, na imagem americana, e essa imagem que já vem abalada desse ataque às instituições, essa perda institucional dessa América que todos nós admirávamos, dois, eu acho que o impacto econômico maior talvez seja, uma coisa que você já mencionou, o atraso na divulgação de indicadores econômicos relevantes, certo? Estamos em um momento em que tem muita preocupação com o mercado de trabalho. E amanhã já não teremos os dados do mercado de trabalho americano de setembro, né? Daqui a 2 semanas deveríamos ter os primeiros dados de inflação, o CPI de setembro. Tá, continuar pelo andar da carruagem, provavelmente também não teremos isso, né? E a questão que já mencionada pelo Américo Martins é que dessa vez, certo? O espaço para negociação está sendo tomado por um espaço para retaliação, né? E aí se pode ter consequências econômicas de difícil mensuração, né? A demissão, o corte de programas, né? O Trump fala de cortes permanentes de programas, né? E por mais que atinjam estados maiormente democratas, né? Ele vai ter um impacto sobre a economia, vai ter um impacto sobre a opinião pública. O consumidor americano já está preocupado com os níveis de emprego, já está preocupado com a inflação, né? Essas notícias, a extensão, a duração desse shutdown, ela não vai contribuir para deixar o consumidor americano mais tranquilo, muito pelo contrário. Gino, queria até falar sobre essa confiança do consumidor posteriormente, mas queria voltar um pouquinho. Você citava, né, essa publicação de dados relevantes, principalmente para a condução da política monetária por lá. Queria fazer, na verdade, duas perguntas em uma. Primeiro, como essa ausência, por exemplo, dos dados de seguro-desemprego, amanhã, né, sexta-feira, com a publicação do payroll, que é evidente, é fundamental para que o Federal Reserve engendre a sua política monetária por lá. Mas como é que isso deve impactar a capacidade do Federal Reserve de tomar uma decisão completamente embasada? E, em paralelo, eu queria entender se, a partir de um arrefecimento do ponto de vista econômico, mesmo que não tão significativo, a gente pode ter algum tipo de adaptação da tendência de política monetária por lá também? Dois pontos relevantes. Primeiro, eu acho que a não divulgação dos dados, né, o atraso na divulgação dos dados, impacta menos o Fed, certo? Que tem capacidade técnica para ter as suas próprias pesquisas proprietárias
e tem suas próprias estimativas internas dos principais indicadores econômicos americanos, e mais se impacta a todo o resto dos agentes, ao setor privado, certo? Que olha para esses dados públicos, né, na expectativa de poder antecipar, entender quais são serão os próximos passos da autoridade monetária. Então, o que eu vejo é um menor impacto no Fed. Eu acho que, e aí, respondendo a sua segunda pergunta, eu não vejo o Fed necessariamente mudando sua postura como consequência do shutdown. Eu vejo sim o impacto no setor privado, né? Que, como mencionei, nesse ambiente de incerteza e com muita preocupação em relação aos dados do mercado, a situação atual do mercado de trabalho, certo? Ele vai ter uma reação que é muito humana, certo? O ser humano, na presença da incerteza, tende a imaginar o pior, a pensar no pior. Então, na ausência de dados econômicos oficiais, né, é razoável pensar que o mercado vai tender a imaginar, né, que a situação do mercado de trabalho, né, ela está mais complicada do que talvez seja na realidade, né? E isso coloca a apreensão. E por esse motivo, né, você vê queda dos juros, as treasuries são pressionadas na busca por ativo de segurança, você vê a depreciação do dólar se adicionando fatores a trajetória já me parece estrutural do ciclo de declínio do dólar ao longo dos próximos anos. Mas eu diria, a postura de política monetária não muda. Certo? O Fed não pode depender apenas dos dados oficiais, e certamente não depende apenas dos dados oficiais. O problema é o setor privado, qual é a sinalização que você coloca, né? De onde que você se ancora para formular suas expectativas em relação, não apenas à condição da política monetária, mas os dados do mercado de trabalho também servem de uma informação para a sociedade, para o setor da economia real, por exemplo, para saber se deve contratar ou não deve contratar, quais são os salários que estão sendo contratados, se haverá demanda ou não haverá demanda pelos produtos. Esse tipo de coisas, essas vão ser afetadas. Mas a política monetária, me parece que, em princípio, não, porque o Fed tem capacidade de gerar a própria pesquisa proprietária e ter as suas próprias estimativas desses indicadores econômicos. Muito interessante esse ponto que você traz, Gino. Eu queria entender exatamente. A gente tem, na verdade, discutido bastante sobre essas mudanças mais estruturais, principalmente pensando no setor privado dos Estados Unidos, na realidade do mercado de trabalho por lá, é evidente, tanto pela política comercial de Trump, quanto também pela política migratória da atual gestão. Eu queria entender, a partir exatamente desse apagão de dados, como é que o setor privado ele deve se comportar? A gente deve assistir as empresas em compasso de espera para tomar decisões relevantes? Então, é isso? Sim, sem dúvida. A incerteza ela é paralisante, certo? Ela, no mínimo, as pessoas adiam a tomada de decisões até ter uma visão mais clara do que se espera no futuro. Eu diria assim, a principal contribuição, entre grandes aspas, dessa administração Trump nesse primeiro ano tem sido aumentar justamente essa incerteza, né? Então, as pessoas se sentem, as empresas se sentem com dúvidas em relação a que vai ser, qual vai ser o regime tributário, qual vai ser qual a disponibilidade de mão de obra. Tudo isso leva, em princípio, as pessoas, as empresas a atrasar as suas decisões, postergar, pelo menos, as suas decisões de investimento. Tá? E é claro que não estou falando do setor de TI, o setor de AI, que tem uma dinâmica aparentemente própria. Mas estou falando da economia real, certo? De você se vai expandir ou não uma fábrica, né? Se você vai abrir mais uma loja ou não no pequeno comércio. Essas coisas acabam tendo impacto. Gino, pensando na gente, no Brasil, esse cenário, como é que ele impacta o país, né? Tanto do ponto de vista direto quanto indireto? A gente conversa muito, por exemplo, né, sobre emissão de passaportes, de vistos, perdão, né, para os Estados Unidos, houve a suspensão, acredito que seja um impacto menor, é evidente, da página em português, das páginas oficiais em redes sociais do governo dos Estados Unidos, mas pensando do ponto de vista prático e também econômico,
Que tipo de impactos a gente deve sentir aqui na pele? Queria entender se há a possibilidade também de um desvio desses recursos, né, de destino de investimento, por exemplo, dos Estados Unidos para países emergentes como o nosso país, e também Uhum. possibilidade de algum tipo de impacto mais significativo na taxa de câmbio. Ok, no curtíssimo prazo, eu acho que não, se não tem impacto relevante na economia americana, devemos pensar que no mundo também não tem um impacto relevante do ponto de vista econômico, em termos de PIB, vamos colocar dessa forma. Não, tem outros impactos, sim, além dos impactos que você mencionou, mas eu diria que, em princípio, são marginais, tá? O impacto sobre o câmbio que você mencionou, assim, a cada dia que, talvez não sei, não apareça no dia a dia, mas se, digamos, se nós soubéssemos hoje que o shutdown vai durar 60 dias, certo? A nossa intenção de comprar real, né, ou vender real seria diferente se tivéssemos informação em relação à incerteza que temos hoje. Por quê? Porque historicamente isso aí, esses episódios de shutdown duram muito pouco tempo, né? A média são 8 dias. Né? Mas se nós soubéssemos que não vão ser nem 8, nem 35, vai ser 60, provavelmente os preços ativos começariam a sentir e talvez o dólar seria o principal reflexo, o principal mecanismo de transmissão dessa disfuncionalidade americana sobre o resto do mundo. Não vejo impactos relevantes no curto prazo, tá? Pensando, obviamente, de que isso aqui é uma coisa que mais cedo ou mais tarde vai se resolver. Hoje, minha expectativa, de fato, é que ele demore bastante, até porque, como o próprio Américo Martins colocou, né, corretamente, a situação está tão polarizada, certo? Que os republicanos querem retaliar e, por outro lado, os democratas não têm nenhum incentivo a ceder, porque perante seus eleitores isso seria visto como uma capitulação. Né? Então, esses dois pontos que deveriam se aproximar para chegar a um acordo estão muito distantes. Então, acho que vamos a falar durante várias semanas, provavelmente, sobre o shutdown na imprensa mundial. Gino, eu queria abordar também o cenário fiscal nos Estados Unidos, isso porque, segundo dados do Escritório de Orçamento do Congresso norte-americano, há a estimativa de que cerca de 750 mil funcionários sejam afastados com custo de 400 milhões de dólares por dia em salários perdidos. É evidente, já houve em outras ocasiões também esse pagamento retroativo, mas Donald Trump cita a possibilidade, por exemplo, né, pelo menos aventa essa possibilidade, de dar vazão a demissões baseando-se exatamente nessa paralisação, mas de fazer uma revisão do ponto de vista de tamanho de máquina por lá. Isso deve impactar de alguma forma o cenário fiscal nos Estados Unidos? A gente lembra, né, já bastante pressionado, ainda mais depois da aprovação daquele chamado Big Beautiful Bill, né? Uhum. Olha, essa é uma questão muito relevante. Na verdade, o shutdown que é feito, né, quando não se aprova o orçamento para o ano que vem, acaba custando mais do que menos. Quer dizer, não há economia nenhuma para o governo americano, para o tesouro americano do shutdown. Acaba gastando mais, porque tem que fazer medidas emergenciais que acabam tendo um custo maior. Sobre a questão do emprego, eu duvidaria muito dessa ameaça do Trump de demitir, certo? Porque se veja o que aconteceu com a diretora do escritório que elabora as estatísticas oficiais, né? Na primeira vez que apareceu uma revisão do número de emprego para baixo. O Trump não vai ser aquele cara que, nessa situação de que todo mundo está preocupado com o mercado de trabalho, vai sair demitindo funcionário público, né? Não me parece compatível com a figura de um populista que quer dizer que a economia está pujante e que ele está criando empregos, né? Então, eu acho que isso faz parte do discurso dele de ameaçar, né? Ele não fez isso em 2018, 2019, não houve demissões, e não sei, eu realmente duvido muito que ele faça isso agora. Tá? Não vou dizer que não vai demitir ninguém, mas os 750 mil funcionários que poderiam ser demitidos, definitivamente esse número a gente não vai ver. Gino, o Donald Trump tentando
a rememorar, né, os períodos à frente do aprendiz, com aquela célebre frase, né, "You are fired". A gente conversou aqui com o Gino Olivares, economista-chefe da Azimut Brasil. Agradeço muito, Gino, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Agradeço, sempre um prazer estar aqui. Até mais. Obrigado.